Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui de Tópicos de Leitura e Teoria Literária. Hoje para essa aula então que arremata tudo o que vimos a respeito do teatro antigo, especialmente a peça de Sófocles, Édipo Rei ou Rei Édipo, na tradução com a qual nós trabalhamos. Sendo assim, pessoal, gostaria de trazer aqui, resumida, toda a abordagem que nós fizemos. Por outro lado, gostaria também de deixar aberta a interpretação, trazendo a leitura que Mark Anspach faz desta peça sob o viés da teoria mimética fundada por René Girard, este antropólogo francês. Comentei na aula ao vivo e hoje vou deixar aqui registrado. Tudo bem? Sendo assim, pessoal, o que nós vimos lá? Nós vimos, e especialmente sob o viés aristotélico, tentei oferecer essa chave de leitura para vocês, que pode ser aplicada, inclusive, aos textos atuais. Segundo Aristóteles, então, nas peças antigas era necessária a tríplice unidade, ou seja, as 3 unidades do teatro antigo. Quais são essas 3 unidades? Unidade de ação, unidade de tempo e unidade de espaço. O que isso significa? Significa que uma peça, vamos começar pela primeira unidade, não pode ter muitas ações, ou seja, não podem haver muitos problemas a serem resolvidos durante essa peça. Então imaginem, por exemplo, que se além da peste em Tebas, o Édipo precisasse, por exemplo, resolver um problema político diplomático com uma nação, com um povo vizinho, ao mesmo tempo. Então, 2 ações dividiriam a atenção do público, do leitor, no nosso caso, do público que assistia na antiguidade, ou pode ser hoje em dia mesmo, o teatro, em tese, ele é feito para ser visto antes de ser lido, embora essas 2 coisas hoje em dia não façam tanta diferença. Sendo assim, a primeira unidade é a unidade da ação. É necessário que haja somente uma ação. Por outro lado, tudo isso tem que se passar aqui e agora. Unidade de espaço e unidade de tempo, respectivamente. Sendo assim, eu chamei a atenção de vocês lá no primeiro ato para a frase "vou expurgar essa mácula", a frase que sai da boca do próprio Édipo, e fiz uma questão, inclusive, para que vocês respondam até o fim desta semana, porque, entendo eu, esta frase condensa muito bem essas 3 unidades aristotélicas. Sendo assim, nós temos, por um lado, essa tríplice unidade aristotélica muito bem presenciada na peça de Sófocles. Tentei mostrar isso durante toda a leitura que fizemos. A cada momento nós podemos perceber essa absoluta intensidade de tudo que está sendo dito. Os diálogos são muito intensos, tudo acontece aqui e agora e em busca de uma só resposta para, na verdade, um problema que é maior do que um só, embora a resposta é sempre uma: Édipo. Sendo assim, o responsável por ser causador da peste em Tebas, Édipo. O responsável por ter matado seu próprio pai, que por acaso era o rei de Tebas, Édipo. O responsável por ter se casado com Jocasta, sua mãe / esposa, Édipo. O responsável por ter criado, por ter gerado filhos que eram irmãos, Édipo. O responsável por ser insolente contra os deuses, Édipo. Ou seja, a resposta é sempre a mesma, o que não deixa de ser estranho. Sendo assim, e agora a gente já vai para a outra metade do vídeo aqui, em que a interpretação dessa peça passa a ficar aberta depois de você levar em consideração tudo isso que vai ser comentado agora. O Mark Anspach escreveu um livro chamado Édipo Mimético. Esse livro, inclusive, eu resenhei, está numa revista chamada Revista Palimpsesto, da UERJ, Estadual do Rio de Janeiro. Desculpa, referendo a mim mesmo, porque a resenha é o livro é excelente, A resenha vocês julgam lá se ela é competente ou não. O livro é muito bom, é barato, inclusive, e traz uma leitura impressionante dessa peça. Ele começa da seguinte forma, selecionei um trechinho aqui. Todos pensam saber quem é Édipo. Ele matou o pai e casou com a mãe. Você, René Girard, diz: calma, Édipo foi acusado de matar o pai e casar com a mãe. Ok? Ele começa já com esse pressuposto que nós normalmente não levamos em consideração, porque o leitor moderno e o leitor antigo também, o espectador antigo também ia até a peça com o mito já contado na cabeça. E agora a questão é saber como o Sófocles vai trabalhar, vai apresentar esses feitos que eu já conheço. Eu sei quem é Édipo.
Né? Notem bem que essa postura do leitor já é uma postura que previamente impõe o crime a Édipo, ok? Sendo assim, o René Girard, esse antropólogo e que se apropriou também de alguns elementos da crítica literária justamente para perceber algumas nuances antropológicas, o que ele percebe? Ele desenvolve uma teoria magistral, que é a teoria do bode expiatório, né, sobre a qual comentei em 2 aulas ao vivo. O que é o bode expiatório? O bode expiatório é normalmente um sujeito que assume o que recebe a culpa, mesmo não tendo culpa, numa situação de extrema crise, que é exatamente a situação instaurada em Tebas. Né? A crise da peste faz com que todas as pessoas, segundo o Anspach e o René Girard, fiquem indiferenciadas, uma vez que a peste, justamente por ser uma situação que envolve a coletividade, que acomete a coletividade, todos por um momento ficam iguais nesse sentido, uma vez que uma peste iguala as pessoas, ricos e pobres morrem de peste, né? E a gente presencia isso nesse momento, infelizmente, né? Quando eu li no ano passado essa peça com os primeiros anos, a gente não tinha esse elemento da pandemia. Hoje talvez faça até mais sentido esse momento, talvez não, né? Seguramente faça mais sentido esse momento inicial da peça Édipo Rei do que no ano passado e, se tudo correr bem, do que nos anos vindouros, né? Que não se repita tudo isso, embora a gente saiba que não seja tão simples. Seguindo então na interpretação que o Anspach faz, o que ele percebe? Ele percebe que neste mundo em que há uma crise instaurada e que o mecanismo do bode expiatório a qualquer momento pode surgir para que a ordem se restabeleça, e é isso que o René Girard percebe. Sempre quando há uma crise coletiva instaurada, é necessário, segundo o Girard, que um bode expiatório surja para quê? Para assumir a culpa, assumir o caos, a desordem estabelecida, e com ele, quando se é expiado esse bode, quando ele é sacrificado, a ordem se restabelece. Ou seja, segundo René Girard, sempre em situações humanas assim, e ele não está analisando só a literatura, ele está analisando a história humana, quando há uma crise instaurada, é necessário que um bode expiatório, de fato, expie, assuma a culpa para que a ordem se restabeleça. Na Metamorfose do Franz Kafka, a gente vai rever esse mesmo assunto e a leitura do René Girard funcionará nesse sentido muito bem para se entender a dinâmica de Gregor Samsa, ok? Não só, né? Existem várias outras obras em que esse mecanismo funciona muito bem como chave interpretativa. René Girard vai além e Mark Anspach, né, no livro Édipo Mimético também. O que ele cita? Ele cita o seguinte, olha, quando estamos num mundo assim, instaurado numa crise da indiferenciação ou da indistinção, como na peste, o que acontece? Acontece uma rivalidade entre pessoas, né? E ele vai dizer, a rivalidade gera a imitação e a imitação gera a rivalidade. O que isso significa? Isso pode ser presenciado entre irmãos, né? Irmãos ou irmãs, né? Aquelas brigas entre irmãos e irmãs em que a rivalidade surge quando um começa a imitar o outro, né? Então, por que você pegou isso aqui? Por que você pegou isso aqui? E aí já viu, né? A imitação gera rivalidade. Desculpa aí a imitaçãozinha, né? É só para exemplificar, quem tem irmão ou irmã sabe do que eu estou falando. Eu tenho 2 filhos aqui, meninos, e isso acontece direto aqui em casa. René Girard aplicado na veia aqui em casa. Ele aplica esse mecanismo da rivalidade e da imitação já no primeiro ato, né, no diálogo entre Tiresias, o profeta cego, e Édipo, né, o rei que enxerga, o poderoso. E ele percebe que, de fato, essa rivalidade entre os dois é permeada por esse traço de imitação, que só se complementa, como nós vimos, lá no último ato, quando efetivamente Édipo consegue imitar perfeitamente o modelo Tiresias quando ele fura os próprios olhos. Diz assim, eu vou ler um trechinho aqui. A ofensa de Tiresias, tão involuntária como a de Édipo, consiste em ter descoberto a nudez da deusa, né? Então, se você investigar a história de Tiresias, você vai descobrir que ele ficou cego porque ele viu a deusa Atena se banhando nua e ele recebe como castigo a cegueira. Por ter usado mal seus olhos, é condenado a perdê-los. Agora, no tocante à peça, constatamos que Édipo se cega por meio dos alfinetes arrancados do manto de Jocasta, alfinetes que deviam esconder sua nudez. Portanto,
Assim como o castigo de Tiresias, o de Édipo também se aplica ao crime cometido. Édipo, portanto, perde seus olhos depois de tê-los usado mal. Sua cegueira e seus motivos, tanto em Tiresias como em Édipo, foram os mesmos. Tá? Ou seja, uma indiferenciação entre eles aqui, o que faz com que um persiga o modelo do outro. E se um imita o outro, um é rival do outro. A gente percebe isso claramente no diálogo, em que mesmo Tiresias, aquele que não enxerga, mas não tem o poder, por exemplo, que Édipo tem. E ele tenta ser insolente como Édipo também em determinado momento do diálogo. Percebam bem, releiam lá o diálogo fantástico entre Tiresias e Édipo, vocês vão perceber esse jogo de imitação e rivalidade, que se repete em Édipo também nos diálogos com Creonte. Dá para perceber que ele como que inveja, ele tenta imitar e por isso mesmo se torna rival do Creonte durante grande parte da peça. Creonte, por outro lado, adere, né, apresenta uma outra postura. O fato é que esse jogo entre rivalidade e imitação permeia toda a peça, em que o modelo de Laio, o modelo de rei, né, antes de ser pai, o modelo do Laio aqui é que permeará a rivalidade entre Édipo e Laio. O que isso significa? Significa que, neste caso aqui, antes do complexo de Édipo, né, para fazer a leitura freudiana, há este modelo a ser imitado aqui. Antes de desejar o que Laio possuía, ou seja, Jocasta e o reino, Édipo desejaria, nessa leitura de Anspach e do René Girard, desejaria ser Laio, o que é diferente. Ou seja, neste sentido, a leitura freudiana vem depois desta leitura girardiana, ok? Sendo assim, pessoal, esta leitura de Édipo como um bode expiatório de uma situação, de uma crise instaurada, que é a crise em Tebas, a peste em Tebas, é uma leitura que mantém aberta a obra até hoje. Se você prestar atenção nos detalhes fundamentais, de fato, tá, parece que Édipo já recebe a culpa antes mesmo de serem averiguados os fatos. Por exemplo, ele relata que matou sozinho todo o bando que estava lá naquela encruzilhada. Por outro lado, a versão oficial que vem do reino de Tebas é que um sujeito se salvou lá, ok? É diferente. Ou você mata todos ou você mata todos exceto um. Anspach chama a atenção para isso. Por outro lado, todas as informações fundamentais estão depositadas na figura deste mensageiro que aparece no último ato. E por que nós devemos crer de modo cego, muitas aspas nesse cego aqui, né, porque a cegueira é fundamental nessa história, de modo cego nesta figura do mensageiro. Por quê? Porque, vai dizer Anspach e René Girard, Édipo é sempre um bode expiatório. E aí nós estamos já pré-condicionados a atribuir toda a culpa a esse sujeito com uma existência absolutamente trágica. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado de ler essa peça, eu curti demais. Pode ser relida e assim indefinidamente, que sempre vai aparecer alguma camada a mais. Um abração para vocês e até logo.